Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Amém? Quero meditar com os irmãos nessa noite sobre a santidade e o que tem a ver a santidade com a volta de Cristo. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Hebreus capítulo 12, versos 14. Hebreus 12, 14. Vamos falar todos juntos? Busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos falar mais uma vez? Busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pai querido, Pai celeste, reunidos nesta noite para te adorar, para meditar em Tua Palavra, que nessa noite, ó Deus, o Teu Santo Espírito nos guie a compreender a Tua vontade, a compreender o tempo que vivemos, e de maneira especial, Senhor, que nós possamos refletir, ó Deus, sobre a nossa vida nesta noite, sobre o nosso viver. Nos ajuda, ó Deus, a compreender o Teu propósito, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Jonathan Edwards, um grande pensador do século XVIII, ele diz assim: a verdadeira santidade não consiste apenas em abster-se de pecados grosseiros, mas de ter um coração puro e em exercitar virtudes cristãs em sua plenitude. Está nítido que Cristo está voltando. Está muito claro que os sinais da volta de Cristo se apresentam para toda a humanidade. Não só para os cristãos, para toda a humanidade. Há alguns anos atrás passamos pela pandemia. Se você voltar alguns anos atrás, tivemos grandes cataclismas mundiais. Nós vivemos uma geração sem amor e sem afetos. Vivemos uma geração onde nós vimos aterrorizados uma mãe confessando o assassinato brutal de seu filho, e o amor está aí, completamente frio. Os escândalos no meio das igrejas, pastores que não acreditam mais na palavra de Deus e que se colocaram agora os únicos intérpretes da Bíblia, e que multidão estão seguindo eles, e que não olham para a palavra de Deus e não buscam conhecer a palavra de Deus. Cegos guiando cegos. E o que é mais triste, a palavra de Deus disponível a todos para conhecer a verdade do Evangelho e viver o Evangelho. Como é triste nós vermos igrejas sendo guiadas por pastores que abusam e molestam mulheres. Como é triste nós vermos o escárnio contra a fé em Cristo Jesus. Nessa noite, eu queria falar da experiência dessa palavra. Essa semana, o Senhor me incomodou muito. Desde quinta-feira, buscando a Deus. E ontem, eu acordei por volta de umas 4 horas da manhã. Acordei com este versículo na minha cabeça: sem santidade ninguém verá o Senhor. E quando eu comecei a pensar nisso, eu acordei falando esse verso: sem santidade ninguém verá o Senhor. Semana passada nós vimos o batismo dos nossos irmãos, e nós orientamos e mostramos aos nossos irmãos que estão chegando, se aproximando na fé em Cristo Jesus, esclarecemos que a fé é única e exclusivamente em Jesus Cristo, e que nós devemos seguir o exemplo de Jesus Cristo.
E nós aprendemos do exemplo de Jesus Cristo na palavra do Senhor. Por isso o cristão, ele precisa ler a palavra. Hoje pela manhã nós falamos de uma maneira bem profunda da circunstância em que o apóstolo Paulo estava enfrentando, da adversidade, da luta que ele estava enfrentando, e mostramos à luz da palavra de Deus que o apóstolo Paulo estava buscando a Deus em oração, e orientei a igreja e afirmei à igreja que a fé, a sua fé em Cristo, a sua vida cristã começa a morrer quando você para de orar, quando você deixa de orar, quando você deixa de buscar a Deus. Você vai se afastando, você vai esfriando e você vai cada vez mais perdendo a sua fé em Cristo Jesus. O autor de Hebreus, queridos irmãos, ele termina essa reflexão dele falando que nós não estivemos ali no Monte Santo, quando Moisés afirmou que estar ali diante do Senhor, daquele espetáculo que estava acontecendo, ele estava apavorado e trêmulo de medo. E nós não passamos por isso, mas nós hoje temos livre acesso a Deus, pela graça bendita dEle. Diz para mim, graças a Deus. Graças a Deus. Porque antes, para entrar na presença de Deus, queridos irmãos, não era de qualquer jeito, de qualquer forma. Era somente aqueles que eram escolhidos. Era somente aqueles que eram separados. Era somente aquelas pessoas que realmente buscavam a Deus com profundidade. Mas Jesus veio, rasgou o véu e nos deu agora livre acesso a Deus. Mas parece que os cristãos não estão entendendo o que é esse livre acesso a Deus, da importância que é ter esse livre acesso a Deus, de se aproximar do Senhor, de buscar o Senhor, de viver na presença santa desse Deus. Nós temos visto uma igreja que é raquítica na fé. Nós temos visto uma igreja que ela é vilipendiada todos os dias, com tantos abusos, com tantas aberrações, e nós vemos uma multidão de pessoas caminhando para esse caminho. E querido irmão, nós precisamos ser a voz profética do Senhor nesse tempo. Nesse tempo você precisa entender o seu papel como cristão, o papel que você precisa desempenhar na sua vida como sendo um servo de Jesus Cristo. Isso não é como ser torcedor do Vila Nova, porque torcedor do Vila Nova é fanático, né? Me desculpa. É fanático, porque torce para o Vila, acredita no Vila, e sofre no Vila, chora pelo Vila. Mas bom seria que se a gente tivesse crentes assim. Mas nós hoje temos medo de sermos chamados cristãos, seguidores de Jesus Cristo, discípulos de Jesus Cristo. Querido irmão e querida irmã, a salvação é preciosa demais, e eu e você precisamos exercitar. O apóstolo Paulo diz assim: esforcem-se, o autor de Hebreus, desculpe, esforcem-se para viver a santificação. Esforcem-se. Então isso implica uma iniciativa sua e minha, em buscar viver na palavra, em buscar, em viver uma qualidade de vida melhor, mais perfeita, não ficar se entregando. Primeira lição que eu e você precisamos entender nesta noite, queridos irmãos, que nós precisamos buscar a santidade. Buscar a santidade. É isso que o autor de Hebreus está dizendo: esforcem-se para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Você não fica com medo disso, não? Você que não leu a sua Bíblia, você não fica com medo disso, não? Você que não orou, você que não testemunhou, você que não falou de Jesus, do amor de Jesus para alguém essa semana, você que não leva a sério a sua vida com Cristo, você que está brincando, que está em cima do muro,
Você não fica com medo disso não? Dessa advertência? Você não verá o Senhor. Eu fico pensando, tantas pessoas ficam tentando dar jeitinho nos pecados, jeitinho na vida de pecado, ao invés de buscar a santidade. Olha o que Pedro fala em 1 de Pedro 1, 15 e 16, ele diz assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Fala comigo, sejam santos porque eu sou santo. É a advertência do Senhor, o nosso Deus. Nós precisamos buscar a santidade em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas, na nossa vida emocional, na nossa personalidade, nós precisamos melhorar, nós precisamos andar com mais perfeição. E é tão interessante que se você se expõe um pouco na palavra de Deus, se você se expõe um pouco na palavra do Senhor, você precisa entender que Deus vai tocar o seu coração. Amém? Mas você se expõe na palavra de Deus? Ou você só gosta daqueles versículos? Você usa a Bíblia igual caixinha de promessa, só nos versículos que você gosta? Ou você realmente lê a palavra de Deus? Precisa ler a palavra de Deus, precisa mergulhar na palavra de Deus, precisa buscar a palavra de Deus, precisa se derramar na palavra de Deus. Você não pode ficar vivendo essa vida cada dia mais distante do Senhor. Buscar a santidade não é uma opção para mim, para você. O autor de Hebreus diz que isso deve ser uma iniciativa. Esforcem-se, esforcem-se. E a busca pela santidade, sejam santos porque eu sou santo. Oh, queridos irmãos, a vida cristã e o nosso tempo hoje requer um povo santo, a um Deus santo. Amém, irmãos? Se o nosso Deus é santo, vivamos em santidade. Pensa hoje quais são as coisas que você precisa mortificar no seu coração, da sua carne, do seu temperamento, dos seus sonhos, dos seus projetos. Quais são as coisas que você precisa mortificar hoje? Que você precisa se arrepender diante do Senhor e confessar diante de Deus. Se você está, não estou achando nada, pastor, então já se arrepende. Arrepende mesmo, porque o orgulho é abominação aos olhos de Deus. Nós precisamos aprender a olhar no espelho, assim como as mulheres fazem todos os dias. Elas olham e encontram uma ruga onde não existe ruga. Aí elas perguntam para você, você está vendo? Aí você já entra, já fica naquele desespero, porque você está vendo a mesma pessoa que você vê. O homem sempre vê a mesma pessoa, não é? A gente não vê vocês envelhecendo. Não vemos. Nós nunca vemos. Se o seu marido está vendo você envelhecer, fala para ele vir conversar comigo, porque eu não vejo minha esposa envelhecer. Ela continua a mesma e vai continuar. Você entendeu, querido irmão? Pega a palavra de sabedoria hoje, em nome de Jesus. Mas você precisa olhar para a sua vida assim como as mulheres olham e enxergam uma ruga nova. Você olha e você vê a sua vida e vê aonde você precisa mais de Cristo para melhorar. Amém, irmãos? Isso é buscar a santidade. Buscar a santidade aos olhos de Deus em Cristo Jesus. E isso nos leva então a um segundo passo, que é a renúncia do pecado. Ele fala, esforcem-se, esforcem-se, renúncia do pecado. Tiago 1,21 nos diz assim, portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e aceite humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Livrem-se. Fala comigo, livrem-se. 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 O que você precisa se livrar dessa noite, irmão? Da pornografia, da maledicência, do olhar impuro, da concupiscência da carne. Livrem-se. Esse é o nosso desafio. Eu não estou aqui para apontar o dedo para ninguém, queridos irmãos. Nós estamos aqui nesta noite para sermos expostos diante da palavra de Deus, para buscarmos a direção do Senhor. Amém, irmãos? Buscarmos a direção do Senhor.
buscarmos a direção de Deus para o nosso viver, para as nossas famílias, para aquilo que Deus tem para nós. Então, livrem-se. A terceiro sentido e desafio que nós temos aqui nesta noite é o desafio da consagração total a Deus. Filipenses 2,12 diz assim, abra sua Bíblia. Filipenses 2,12. Cadê as Bíblias? As Bíblias. Não me mostra celular não, hein? Não me mostra celular. Cadê as Bíblias? Os irmãos que trouxeram as Bíblias. Só vai para o céu quem tiver com a Bíblia, hein, irmão? Na hora que Jesus tocar a trombeta, Ele vai perguntar, cadê a tua espada? Cadê o cristão com a espada? Já falei esse negócio, vocês ficarem com o aplicativo aqui. Ah, o pastor é antiquado. Pode me chamar do que você quiser, querido irmão. Eu prefiro ficar com a palavra de Deus sempre, amém? Então abra o teu texto da palavra do Senhor. Filipenses 2,12. Cadê a sua caneta? Anotando os versículos dessa noite. Filipenses 2,12. Amém? Amém, irmãos? Acharam aí? Seja exemplo para os irmãos visitantes que estão vindo na igreja, traga a sua Bíblia, amém? Marca. Portanto, meus amados, assim como vocês sempre obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em prática a salvação de vocês com temor e tremor. Fala comigo, ponham em prática. Fala com fé agora, ponham em prática a salvação de vocês. Sabe, o que eu vejo? O crente só esfria na fé porque ele deixa de buscar o Senhor. O crente só esfria na fé porque ele deixa de orar. O crente só esfria na fé porque ele deixa de ler a palavra do Senhor. Gente, e essa ideologia do politicamente correto tem feito com que muito crente não queira ler as partes duras da palavra de Deus, né? Então, para ler as partes duras da palavra de Deus, não, a gente precisa, então, reescrever a Bíblia, a gente precisa entender que isso é do Antigo Testamento, isso não é do Novo, isso é coisa do passado, então não é para agora, porque não tinha tanto entendimento, a sociedade mudou, então a Bíblia precisa mudar e se adaptar. Não, irmão, eu não sou dessa opinião, não. Eu sou de 2 Timóteo 3,16. Vamos todos falar juntos? 2 Timóteo 3,16. Agora na fé, em nome de Jesus. Ninguém? Ninguém? Projeta aí. Misericórdia. Vou jogar fora esses negócios. Essa semana, hoje eu mandei para o Diogo um painel de LED, coisa mais bonita lá. Eles fazem 120 vezes. Olha aí, vai ficar baratinho. Não vou querer isso não. Os irmãos estão deixando de aprender. Toda a Escritura é inspirada por Deus e apta e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção e para a instrução na justiça e para conduzir a todo homem a toda boa obra. Amém, irmãos? Eu não abro mão da palavra de Deus. O cristão que abre mão da Bíblia, querido irmão, ele está abrindo mão de Jesus Cristo. Ele está abrindo mão de Deus. Não abra mão da palavra de Deus. Não abra mão de ler, de meditar, de confiar na palavra de Deus. E aqui o apóstolo Paulo diz, então, portanto, meus amados irmãos, assim como vocês sempre me obedeceram, não apenas em minha presença, muito porém mais agora, na minha ausência, ponham em prática a salvação de vocês com, olha aqui essas duas palavras, com temor e tremor. Você treme por quê, irmão? Você treme por quê? Por frio, né? A gente treme por frio. Não é verdade? A gente não treme por frio. Você treme por medo também, não treme? Eu tenho uma experiência maravilhosa de medo. Eu e a Soraya, recém-casadinha, a gente foi lá para Caldas Novas. Irmãos, eu fui na frente, né? Abrindo as portas e tal, mas na hora que eu abri a porta do chalé que a gente ia ficar, voaram um bando de morcegos enormes me atacando, irmãos. Mas eu dei um grito, eu pulei para trás. Ali eu estava realmente com tremor e temor também, queridos irmãos. Aí a Soraya veio, o que foi? Eu falei, não vai entrar aqui não. Não, deixa eu entrar. E a Soraya foi com toda a peripécia dela, abriu a porta e foi, eu fechei a porta.
Ela, mas agora eu me lasquei nesse casamento, né? Esse homem tem medo. Eu não tenho medo, eu tenho pavor, eu tenho fobia a morcego, irmãos. Isso foi tema também de terapia também. Mas o que o apóstolo Paulo nos diz em Filipenses é que nós precisamos exercitar a nossa vida cristã. Exercitar a nossa salvação. Leve isso a sério, irmãos. O exercício espiritual é algo importante para a nossa santificação. O exercício espiritual é o que faz com que você seja cada vez mais santificado, é o que faz com que a sua fé aumente cada vez mais, é o que faz você ter a ardente expectativa da volta do Senhor Jesus Cristo. E por último, queridos irmãos, eu queria deixar para os irmãos que a santificação, queridos irmãos, nos levará à vigilância e a estarmos preparados para a volta de Cristo. Lucas, falando sobre a volta de Cristo, Lucas 12:40, abra sua Bíblia lá, Lucas 12:40. Olha que interessante o que Lucas 12:40 nos diz. Amém? Vamos falar juntos. Estejam também preparados, pois não sabem a hora quando o Filho do Homem virá. Vamos falar de novo? Estejam também preparados, pois não sabem a hora em que o Filho do Homem virá. E Ele está vindo. Por isso eu, como pastor, eu tenho que estar atento e instruir os amados irmãos e esta igreja à busca da santificação. E dizer aos irmãos, queridos irmãos, John Owen diz que a santidade é o fruto da obra do Espírito Santo em nossas vidas. E uma evidência da presença de Cristo em nós. É através dela que manifestamos o caráter de Deus ao mundo. É através da santificação que nós vamos manifestar a obra de Deus neste mundo. É isso que eu e você precisamos entender nesta noite. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Busque a santidade, irmãos, todos os dias. Vença e renuncie os pecados. Abandone a vida de pecado. Abandone isso hoje em nome de Jesus. Pastor, não estou conseguindo, estou tendo problema. Venha conversar. Nós podemos te ajudar. E nós queremos te ajudar. Nós vamos orar, nós vamos jejuar, nós vamos buscar. E Deus te dará a vitória, seja qual for a luta que você atravesse na sua vida. Porque eu creio assim, que o nosso Deus cura e liberta. Amém? Ele cura e liberta. Então renuncie o pecado, abandone o pecado. Consagre-se totalmente ao Senhor. O tempo é agora. O tempo é hoje. De pôr em prática o que você aprende. E esteja preparado para a volta de Cristo. Agora, que vai adiantar você estar preparado se você não falou para ninguém que precisava estar preparado, que Jesus está voltando? Mês passado a gente estava em casa. Eu não sinto cheiro, irmãos. Aí eu comecei a sentir um cheiro. Aí eu falei, vocês estão sentindo um cheiro de tomada, queimada, de alguma coisa assim? Aí as meninas, estou sentindo, então vamos procurar aqui em casa. Começamos a andar, olhar. Não era em casa. E o cheiro começou a aumentar. Aí a Soraya falou, aumentou o cheiro. Aí eu falei, então deve estar perigando esse negócio mesmo. Primeira coisa que eu fiz, queridos irmãos, eu saí avisando o prédio todo. Tem alguma coisa pegando fogo na tomada de alguém. Eu tenho certeza. Eu saí andar por andar. E eu fui apertando as campainhas e perguntei, está pegando fogo sua casa?
Não tem nem nada aí que está pegando fogo na sua casa. Sabe por que eu faço isso? Porque eu sei que a gente pode salvar uma alma. A gente pode salvar uma alma. Uma outra vez, lá no meu prédio também, saiu uma fumaça. A gente tinha uma secretária, coitada, ela desceu só com uma sandália no pé, pegou a Paulinha num colo, e eu catei na Ana Luísa no outro, e fomos descendo as escadas. E eu gritava, tá pegando fogo, tá pegando fogo! E o povo tudo começou a descer do prédio. Então vocês já perceberam que eu sou meio neurótico com esse negócio de fogo. Eu sou meio neurótico com esse negócio de morcego. Mas dizem que para a gente ser curado a gente tem que confessar, né? Então, Senhor, hoje eu vou ser curado, em nome de Jesus. Mas eu quero dizer isso para os irmãos nessa noite. Nós temos uma palavra muito preciosa. Amém? Nós temos uma palavra muito preciosa. Cristo morreu na cruz do Calvário e perdoou os nossos pecados. E agora nós temos livre acesso a Deus por meio do sangue de Cristo Jesus, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E hoje Ele está vivo e Ele está voltando para levar a igreja dEle. E há tempo ainda para aqueles que não se converteram, se converterem e entregarem a sua vida a Jesus Cristo, para que Ele seja o único e suficiente Salvador de suas vidas. E comecem a viver a Cristo Jesus e abandonem a sua vida de pecado. O meu desejo é ver cada um que está aqui hoje, diante de Cristo, louvando o Rei dos Reis, exaltando para todo sempre aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Nós temos uma palavra poderosa em nossas mãos. Fale, fale, fale. Eu tenho entendido que a verdadeira santificação vem sobre nossas vidas quando nós começamos a testemunhar de Cristo Jesus às pessoas. Aí quando você olha para o irmão e você fala, ele ouviu, ele se converteu porque eu falei, eu vou ser melhor hoje, amém, irmãos? Eu vou melhorar. Hoje eu vi um vídeo de um jovem que ele só foi entender o que representou toda a vida da mãe dele no velório. Que quando ele chegou, as pessoas estavam lá, e ele chegou, olhou para o caixão e viu a mãe dele. Ele estava triste, mas ele olhou para ela e falou, agora eu entendi os dias que a senhora orou pela minha vida, os dias que a senhora me levou para a igreja, os dias que a senhora falava de Jesus para todas as pessoas. E ali no velório, ele virou e falou, eu levo agora dentro de mim o que minha mãe tinha de mais precioso, que era o Senhor Jesus Cristo. E eu tenho certeza que se ela estivesse aqui nesse momento, ela queria que cada um de vocês saíssem daqui com Jesus Cristo em seus corações. Esse é o legado. Essa é a semente. Evangelho é a semente de Deus dentro de você. A santificação é o nosso esforço de todos os dias alimentar essa centelha da fé, alimentar essa fogueira santa, alimentar esse projeto maravilhoso, alimentar essa força poderosa e que se chama dunamis, o poder, a dinamite de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É esse o poder de Deus,
para salvação, para restauração, para libertação, para cura, para transformação. O Senhor Jesus, terminando o sermão da montanha, ele disse aos seus discípulos: sede santos, porque eu sou santo. Busquemos a santificação cada dia mais, porque Cristo está voltando. Feche os teus olhos, coloque a sua vida hoje diante do Senhor. E se nessa noite tem alguém que ainda não entregou a vida a Jesus e queira entregar a sua vida a Jesus Cristo, faz uma seguinte oração na sua vida: Senhor, hoje eu entrego a minha vida ao Senhor. Hoje eu entendo o que Cristo fez por mim. Perdoa os meus pecados, transforma a minha vida, me dá o teu Espírito Santo. Eu quero viver para o Senhor. Se você está frio na sua fé, está vivendo longe do caminho do Senhor e hoje você quer renovar o seu compromisso com Cristo, diz hoje: Senhor, hoje eu vou me esforçar, hoje eu vou te buscar mais, como eu ainda não te busquei. Hoje entendi, Senhor, que eu preciso buscar cada vez mais a Tua Palavra, buscar ao Senhor cada vez mais. Faz essa oração também a Deus. Se você fez essas duas orações, levanta sua mão, eu quero orar por você neste momento. Amém, Jesus, amém. 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 Pai querido, nesta hora, ó Deus, reunidos diante da Tua Palavra, Senhor, e a Tua Palavra que fala e nos salva e nos liberta, e a Tua Palavra que nos cura, e a Tua Palavra que nos enche de esperança. Que nesta hora, ó Deus, o Senhor venha derramar, ó Deus, a salvação, a transformação, a libertação que cada vida necessita, Senhor. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, e por isso, Pai querido, eu rogo que o Senhor abençoe cada vida no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém.